Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte desta emissora, internautas que nos seguem nas redes sociais, que alegria estarmos juntos nesta quinta-feira para mais um programa Oração da Manhã, dentro desse mês de novembro que estamos meditando sobre a esperança cristã, o mistério da morte na ótica cristã católica. Hoje é quinta-feira, dia em que o coração da Igreja recorda com amor o dom do sacerdócio e o mistério da Eucaristia. E sendo a primeira quinta-feira do mês, somos convidados a contemplar a presença do sacerdote junto aos moribundos, os que vivem sua própria Páscoa pessoal, preparando-se para o encontro definitivo com Deus. Quando o padre é chamado à cabeceira de um doente, ele não vai como um simples visitante. Ele leva consigo o próprio Cristo, a palavra que consola, o perdão que liberta, a unção que cura, o corpo e o sangue do Senhor, o viático, alimento dos que estão a caminho da eternidade. Desta feita, São João Maria Vianney dizia com sabedoria: não há morte triste para quem morre nos braços do sacerdote de Cristo. O meu abraço a todos os padres, ouvintes do programa Oração da Manhã, que compartilha conosco desses belíssimos ensinamentos da Santa Igreja de Cristo. Quão bela é a presença de um sacerdote à cabeceira da cama de um pobre moribundo, de uma pessoa que está a caminho da eternidade. Seja ele sacerdote, bispo, religioso, religiosa, leigo, todos nós passamos. Por mais importante que seja um padre, chegará o dia em que ele será visitado por um irmão sacerdote para lhe dar essa graça tão grande que é o viático, os sacramentos que nos preparam para a eternidade. Só o sacerdote pode fazer isso. A visita dos leigos, dos religiosos, são importantíssimas, mas a visita do padre é porque ele é alter Cristo. Ele faz o papel de Cristo, às vezes de Cristo. Então o sacerdote leva ao doente a esperança, leva a presença de Jesus. O padre é a última presença sacramental de Deus junto àquele que parte. Nos seus lábios, o moribundo ouve a voz da misericórdia. Nas suas mãos, recebe o sinal da cruz que o introduz na vida eterna. O sacerdote não apenas consola os familiares, ele abre o céu para a alma que agoniza, tornando-se ponte entre o tempo e a eternidade. Dá para pensar a grandeza disso? O sacerdote como ponte entre o tempo e a eternidade. Quantas lembranças maravilhosas tenho nos meus quase 40 anos de padre, dessas visitas a pessoas que estão em último momento. Eu me lembro da mãe de um sacerdote. Eu fui chamado às 4 horas da manhã para ir até aquela mãe amável que estava terminando a sua vida. Nós chegamos, as filhas, o pessoal estava ali recitando o ofício de Nossa Senhora. Eu já tinha dado a unção para ela, renovei a unção, dei a absolvição geral dos pecados e em seguida a sua alma voltou a Deus. Que bonito! Que bonito!
Poucos momentos são tão sublimes no ministério sacerdotal quanto a este. Quando o padre, em silêncio, leva o sacramento até o leito do enfermo. Ali tudo se faz sagrado. O quarto se torna capela. O leito se faz altar. O sofrimento se transforma em oferta. O padre é o anjo da hora final, aquele que, pela graça do sacerdócio, acompanha a alma até o limiar do paraíso. A Igreja sempre venerou essa missão profunda com reverência. É por isso que ela chama a Eucaristia administrada ao moribundo de viático, palavra que significa provisão de viagem. É o alimento da viagem. O cristão parte desta vida levando consigo o pão da vida eterna, o Cristo que venceu a morte. O padre é o guardião desse último gesto do amor divino. Eu tenho que confessar uma falta que tive quando padre, na minha segunda paróquia, me pediram para visitar uma doente. E naquele momento eu estava ofegado com muitas coisas e eu disse, depois, mais tarde eu irei, e acabei me esquecendo. No outro dia, quando me lembrei que saí a correr para visitar aquela enferma, cheguei, ela tinha falecido. Foi muito triste. Daí que nós, sacerdotes, precisamos ter esse cuidado. Quando alguém chama para visitar um enfermo, a gente não pode ficar demorando, fazendo agenda. Tem que ir logo. Organize e vá. Porque é um momento tão belo. É tão belo morrer quanto nascer. Quando nasce a criança, os pais têm aquela preocupação de trazer à igreja. Aqui na diocese tem esse costume sempre de apresentar as crianças na igreja. E eu gosto muito quando você reza com o nenenzinho nas mãos, diante da imagem de Nossa Senhora, consagrando, pedindo o anjo da guarda para cuidar. Isso é um momento tão bonito. Nasceu a vida. Mas a morte também é isso, quando o sacerdote, com suas mãos ungidas, oferta o doente a Deus. O sacerdote, quando vive a caridade pastoral, não teme a enfermidade nem o sofrimento. Ele se aproxima dos doentes com ternura, como Jesus que se inclinava sobre os que sofrem. Na última quinta-feira, eu irei dizer para você, meu irmão padre, sobre a nossa morte. A morte do sacerdote e a morte do bispo. O padre sabe que no rosto do enfermo contempla o próprio rosto de Cristo, do Cristo crucificado. E se alegra não porque vê a morte, mas porque testemunha a vitória da graça sobre o medo. Cada visita aos enfermos é uma pregação silenciosa sobre a eternidade. O padre que segura a mão de um moribundo está tocando o mistério da cruz e, ao mesmo tempo, está semeando esperança no coração dos que ficam. Os senhores padres que me escutam sabem disso. Muitas vezes a gente chega no lar para dar unção para uma pessoa que está terminal, que está terminando sua passagem, a família fica ali, desesperada, e a gente faz aquelas orações tão bonitas da unção dos enfermos, reza com a família, consola. É tão bonito isso, tão grandioso, sem contar que às vezes a unção dos enfermos traz de volta a vida do doente. Já me aconteceu pelo menos umas 3 vezes isso, porque Deus dá para nós essa força. Quantas vezes uma simples palavra dita com fé pelo sacerdote muda a hora da morte de uma pessoa. O sacerdote, no fim, é o eco da promessa de Jesus junto de quem está morrendo. Hoje estarás comigo no paraíso. É uma palavra de Jesus
ao bom ladrão São Dimas. Neste mês em que meditamos sobre a morte e a vida eterna, é justo lembrar o valor do Padre, que serve até o último instante a vida das ovelhas. Ele é o médico das almas, o companheiro da última caminhada, o pastor que não abandona a ovelha ferida. E quando ele próprio chegar à sua hora, encontrará o mesmo Cristo que tantas vezes levou aos outros. Ninguém pode fazer o que um sacerdote realiza, porque o sacerdote é alter Christus, é outro Cristo. Rezemos pelos nossos padres para que eles cumpram diligentemente sua missão até a hora de sua morte. Amém. Compartilho com você esse final da nossa meditação, o Evangelho de hoje, Lucas 15, de 1 a 10, que apresenta Jesus contando duas parábolas, a da ovelha perdida e a da moeda reencontrada. Ambas revelam o rosto misericordioso de Deus, que busca, encontra e se alegra com o pecador arrependido. O sacerdote junto ao moribundo é a imagem viva deste bom pastor. Ele é enviado para procurar a última ovelha, para levar o perdão à alma que talvez tenha se afastado, mas que ainda pode ser alcançada pela graça. Enquanto o mundo abandona o doente, o padre se aproxima. E ali, naquela visita silenciosa, o céu se abre. Quando o padre pronuncia a absolvição final e deposita o corpo de Cristo nos lábios de quem parte, o próprio Jesus o carrega sob os ombros e o introduz na casa do Pai. Essa é a alegria divina de que fala o Evangelho. Haverá muito mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos. O sacerdote, ao acompanhar o moribundo, é a presença visível desta alegria salvadora. A festa do reencontro entre o pecador e o amor eterno. Só nós, sacerdotes, podemos realizar essa ponte, porque o padre é pontífice, ele faz essa ponte entre o pecador e Cristo. Você já tinha pensado nisso, meu dileto ouvinte e você internauta? Já tinha pensado nisso, a importância do sacerdote? A gente encontra na cama, no leito de morte, as pessoas, os nossos irmãos de igreja, às vezes aquele irmão afastado. É hora de ir, é hora de acolher essas almas para Deus, aqueles doentes já inconscientes, a gente dá aquela absolvição com a indulgência plenária dos pecados, a pessoa já vai direto para o paraíso. Quantas bênçãos nós podemos obter, inclusive a abertura do paraíso, através da visita de um padre no momento final. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa os nossos sacerdotes, suas mãos, seus corações. Abençoa cada padre da nossa Diocese de Formosa, os nossos padres amigos de outros lugares, os sacerdotes do mundo inteiro. Que os sacerdotes sejam realmente conscientizados da profundidade que é o seu ministério de configuração a Cristo nosso Senhor e possam assim levar aos doentes a graça. Abençoa também os padres idosos, os padres doentes, todos os sacerdotes que sofrem algum tipo de angústia e tristeza. Deus cura os nossos sacerdotes para que eles possam, como Jesus, o bom pastor, curar tantas ovelhas feridas e machucadas, sobretudo aquelas que estão na hora da morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, venha sobre todos vocês que nos acompanham
e sobre os nossos padres, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e um bom dia de adoração para você e os seus.